Olá! Vamos começar essa explicação do texto original e mergulhar direto numa narrativa antiquíssima. É uma história intensa de viagem, de puro instinto de sobrevivência e de uma manobra de engano bem peculiar. Sem enrolação, vamos acompanhar exatamente os fatos que o relato nos apresenta, seguindo os passos dessa jornada. O chamado de Abrão. Bom, o mais fascinante, logo de cara, é que tudo começa de supetão. Não tem aquele preparo longo, sabe? As coisas simplesmente entram em movimento por causa de uma única e repentina ordem divina. A instrução dada a Abrão é incisiva. Sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E junto com essa ordem de fazer as malas, vem uma promessa gigante. É prometido que ele seria feito uma grande nação, que seria abençoado e que absolutamente todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Imagina o peso de ouvir isso. E para colocar a situação em perspectiva, o relato faz questão de registrar um número importante: a idade. Abrão tinha exatamente 75 anos quando obedece a esse comando e deixa a região de Harã para trás. 75 anos. Agora, ele não parte sozinho, não. A viagem envolve uma caravana considerável. Abrão leva a sua esposa, Sarai, o seu sobrinho Ló, e eles levam a vida inteira junto. Absolutamente todas as posses que tinham ajuntado e todas as pessoas que tinham agregado a família lá em Harã. A comitiva inteira pega a estrada rumo à terra de Canaã. A jornada para Canaã. A partir daqui, a gente consegue rastrear o movimento físico desse grupo, entrando e cruzando esse novo território. Então eles partem de Harã e a primeira parada mencionada é Siquém, até a planície de Moré. Depois, a caravana continua avançando para o monte que fica a leste de Betel, e eles continuam a viagem descendo cada vez mais para o sul. Um detalhe histórico que o texto pontua: os cananeus já estavam morando lá nessa época. A terra não estava vazia. E durante esse percurso todo, o Senhor aparece de novo a Abrão e faz uma promessa bem direta. Ele daria aquela terra à semente de Abrão, aos descendentes dele. A resposta de Abrão é entrar em ação. Primeiro ele constrói um altar lá em Siquém. Aí depois ele arma a tenda dele entre Betel e Ai e constrói um segundo altar invocando o nome do Senhor bem ali. Fome e decisão. Só que aí, a jornada sofre um baque drástico. Uma crise ambiental muda todo o cenário de uma hora para outra e força uma decisão imprevista. A realidade bate à porta da caravana. Uma fome severa atinge a terra de Canaã. A situação fica tão extrema que tentar sobreviver ali se torna completamente insustentável. Por causa disso, a rota precisa mudar na marra, e Abrão decide descer para o Egito em busca de sobrevivência. O plano no Egito. E aqui que a tensão sobe. Conforme eles vão chegando perto da fronteira egípcia, o medo começa a tomar conta do Abrão e ditar as ações dele. Esse medo todo gera uma instrução de puro desespero. Abrão reconhece que a Sarai é uma mulher extremamente bonita, e ele morre de medo de que os egípcios acabem matando ele só para ficar com ela. Então ele solta essa: dize e suplico-te que tu és minha irmã para que eu possa ficar bem por tua causa e a minha alma viverá por causa de ti. Basicamente um plano de sobrevivência baseado na mentira. Sarai e Faraó. E olha, não demora quase nada para a gente ver o resultado desse plano assim que eles cruzam a fronteira do Egito. O temor de Abrão se mostra justificado logo de cara. Os egípcios batem o olho e percebem a beleza da Sarai. Os próprios príncipes a veem e começam a elogiá-la diante de Faraó. O resultado direto disso? Ela é imediatamente levada para dentro da casa do governante egípcio. Exatamente o tipo de problema que ele queria evitar. Mas como parte desse acordo silencioso, acreditando que o Abrão era só o irmão dela, o faraó o trata excepcionalmente bem. Uma quantidade absurda de riquezas é transferida para ele. Estamos falando de ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelos. Uma fortuna inalcalculável para aquela época, tudo caindo na mão de Abrão. A expulsão do Egito. Bom, toda essa tranquilidade aparente e esse ganho material chegam a um fim bem abrupto. As consequências do engano cobram seu preço. A reviravolta vem através de uma intervenção divina e pesada. O texto diz que o Senhor atormentou o faraó e toda a casa dele com grandes pragas. E o relato não deixa dúvidas. Esse tormento atinge a liderança egípcia exclusivamente por causa da Sarai, que na verdade era esposa de Abrão. Quando o faraó descobre a verdade sobre a identidade dela, a reação é imediata. Eles chamam Abrão e dispara: "O que é isso que tu me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã?"
Ele percebe, horrorizado, que por causa de uma mentira ele tinha tomado a mulher de outro homem. A resolução desse conflito acontece na mesma hora. Depois do questionamento severo, Faraó devolve Sarai e fala: "Eis a tua esposa, toma e vai no teu caminho." E logo em seguida, ele já vira e passa instruções rigorosíssimas aos seus guardas sobre como lidar com Abraão. E em resposta a essas ordens, os guardas egípcios cumprem a determinação sem hesitar. Eles simplesmente pegam Abrão junto com a sua esposa e com absolutamente tudo que ele tinha conquistado ali e o mandam embora. E é exatamente assim que esse relato termina.